Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas! Vamos aguardar um pouquinho. Eu sou a Raquel, sou presidenta do DA da Psicologia, vim aqui a convite do DCE e hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental no contexto dos acadêmicos, né, na pandemia. Então a gente vai esperar a nossa convidada, a professora doutora Carmen Giongo, entrar e a gente vai começar um bate-papo. Então sintam-se bem à vontade para fazerem perguntas, né, colocarem suas questões também. Então vamos aguardar que ela está entrando. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Raquel, tudo bem? Vou só pegar o Tá meu bom. fone e já volto. Só um segundinho. Tá bom. Oi, pessoal, quem tá entrando, Oi, pessoal, quem sejam tá entrando, bem-vindas. sejam Vão bem-vindos, preparando as questões bem-vindas. aí. Vão preparando as questões aí. Eu não sei se eu acho que a minha internet tá um pouco ruim hoje. Tá travando, tá. Se Oi? cair, minha internet tá ruim hoje. Se eu cair, prometo voltar. Mas tá ruim. Eu Tá. também, mas se eu cair, acho que cai a live, mas vamos lá, né? Porque acho que já que a gente vai falar um pouco sobre esse contexto, né, que estamos é um atravessamento, né, que acaba muitas vezes a gente acaba se atrapalhando um pouco, né? Cai a internet, acaba a bateria do telefone e assim vamos Faz indo, parte. né? Sim, então queria agradecer aí todo mundo que está chegando e já fazer uma. Eu vou já jogar assim uma coisa para a gente refletir um pouquinho aqui, né? De um texto que eu li da Aisha Ahmad, né? Sobre a questão da produtividade, que foi também uma das questões que surgiu bastante, assim, na caixinha de pergunta que o DCE deixou aqui, né, no Instagram, sobre como as pessoas estavam se sentindo, enfim. E ela traz algumas provocações, né, que quando iniciou a quarentena, né, quando a gente iniciou esse distanciamento físico, muitas pessoas pensaram que, por talvez ter um tempo um pouco maior em casa, poderiam produzir mais, né? Escritas científicas ou fazerem mais cursos online, enfim. E aí, né, acabaram se deparando muito com a frustração de muitas vezes estarem ali sentadas para escrever e surgirem algumas questões individuais, né, mais subjetivas que atravessam, né, nesse momento. Então, ela cita muito sobre a questão de a gente estar sempre buscando, dentro dessa situação que a gente está vivendo, uma normalidade, né? Ou uma rotina que segue todos os dias da mesma forma, né? E que talvez a provocação dela é que talvez essa normalidade não exista, né? E que a gente aprenda a se olhar todos os dias, né? E ir medindo como nós estamos e o que é melhor para fazer naquele momento, né? Que a gente faz sempre o melhor possível, né? No contexto que a gente está. Então já deixa essa provocação. E aí queria ouvir assim um pouquinho de ti, Carmen. Como tu enxerga assim o que já estava acontecendo, né, no contexto acadêmico,
antes da pandemia e agora, assim. Ótimo. Primeiro falar, né, que eu estou muito feliz de estar aqui com a Raquel. A gente trabalha juntas na pesquisa, na extensão. E também só comentar assim que eu falo aqui, vou falar de 2 lugares, né? Porque eu sou prof, então no curso de psico, no mestrado, e eu também sou acadêmica de artes visuais da graduação na URGS. Então eu vou falar desses 2 lugares que eu habito, assim, que é um lugar de prof, assim, né? De estar num espaço da docência, mas é também de vivenciar esse momento como aluna, né? Como acadêmica. Então, acho que tem muitas questões, assim, e achei ótimo, Raquel, essa provocação que tu trouxe, porque eu tenho pensado muito nisso. Mas para a gente chegar nela, eu acho legal, assim, retomar um pouco, né? Que cenário a gente estava vivendo antes da pandemia? Porque às vezes a gente sente coisas, né? Sofre por algumas questões e parece que é um sofrimento individual. Mas a gente sempre precisa localizar ele nesse contexto maior, né? Então, até estava pensando em algumas coisas, assim. A gente vem nos últimos anos com uma redução bem grande de investimento na educação no Brasil, né? A gente veio lá desde a PEC 95, que fixou um teto de gastos, lembram? Para saúde, para educação, né? Gastos públicos. A gente observou, assim, uma redução no investimento, nas modalidades de financiamento, né, que vão afetar diretamente a saúde dos estudantes, dos professores também, da educação como um todo, né? Então, eu observo assim que a gente veio num processo de precarização muito grande da educação, de redução de investimento público, redução de financiamento, redução nas bolsas. A gente teve agora, nos últimos 2 anos, um corte enorme nas bolsas, tanto para quem é professor quanto para os acadêmicos, né? Bolsa de iniciação científica. E aí é interessante observar assim, que desde 2014, mais ou menos, teve um boom nos estudos sobre saúde mental de acadêmicos, né? Então, nesse contexto também de precarização, começou-se a criar uma sensibilização para a saúde daqueles que formam a educação, né? De quem está estudando e tudo mais. Então, a gente tem vários estudos também que mostram que a gente já vinha num cenário bem grande de sofrimento psíquico no meio acadêmico. Tanto que, assim, para a gente ter uma ideia, né? Assim, de modo geral, existem percentuais de depressão, ansiedade que são comuns, né? Que são tidos como normais à população. De modo geral, no meio acadêmico, esses indicadores são sempre maiores, né? Então, tem um percentual que pode chegar até 50%, assim, de prevalência de depressão, ansiedade, né? Então, a gente já vinha debatendo umas questões, e não só, né, a prevalência dessas patologias ou desses sintomas, mas também, assim, o que gera ansiedade, o que gera depressão no meio acadêmico. E aí tem tudo a ver com isso que tu falou, né, Raquel? Não é à toa que a gente às vezes trava, não consegue escrever, se sente ansioso, né? Tem toda uma lógica, uma cultura onde prevalece o produtivismo a qualquer preço, assim. Não, tu tem que trabalhar, né? Tu tem que entregar, tu tem os prazos e tal. Então, eu acho que isso. A gente já vinha de um cenário de precarização da educação, de várias questões, assim, de assédio, né, nessa cultura do excesso de produtividade, e aí a gente entra nesse momento que a gente está agora, né? Sim. Bom, então agora, assim, pensando, né, no que a gente está vivendo, assim, o que a gente está percebendo mais, assim, eu andei lendo, assim, acho que as respostas que mais surgiram, né, do que as pessoas, que a pergunta do DCE era o que as pessoas o que vocês estão sentindo nesse momento, né? Então surgiram ansiedade, incerteza, vou dar uma lida Vai aqui lá, porque pra gente eu esqueci discutir. todos, tá? Mas é ansiedade, incerteza, medo apareceu bastante, né? A frustração, saudades
a sensação de não estar aprendendo e absorvendo nada e a falta de tempo, né? Então, como que a gente poderia, assim, discutir isso, se alguns desses sentimentos são normais de sentir, né, nesse contexto? O que poderia ser uma linha, assim, de, né, a gente refletir, assim? Eu acho que tem vários pontos aí, né? Vou falar primeiro da ideia da pandemia de modo geral. Né? Então, a gente já tem, pelo menos na psicologia, né, estudos realizados em outras epidemias, né, como SARS e Ebola, e agora a gente já tem vários estudos publicados nesse momento, o que mostra o excesso de produtividade acadêmica, porque mal a gente entrou na pandemia, já tinha publicação sobre isso. Mas, enfim, o que essas publicações apontam, né? Que num processo de pandemia é normal a gente sentir medo, ansiedade, raiva, né? A raiva, ela tá presente porque as questões que a gente vive passam pelo luto da perda, né? Da perda do contato com os colegas, né? Pensando aqui nos acadêmicos daí da universidade, dos projetos que a gente trabalha, né? Então, o medo, a raiva, a revolta, a ansiedade, o medo de ser contaminado ou de contaminar alguém, são sentimentos esperados. É muito provável que a maioria das pessoas vão sentir isso. Eu até li, Raquel, um estudo que mostrou, esse feito agora, que saiu agora com 16 mil brasileiros, mostrou que 60% dos participantes não estavam conseguindo dormir. Então, assim, eu tô com dificuldade de dormir. Aí eu penso, não, sou só eu, né? Não, 60% das pessoas não estão conseguindo dormir durante a pandemia. O uso e o consumo de álcool, por exemplo, né? Tem estudos no Canadá, em outros países, que mostrou um aumento de 30% no consumo do álcool, né? Então, assim, tem alguns comportamentos que não é só meu, né? Que às vezes é uma reação a essa situação tão estressora, né? Que a gente considera um desastre, né? No campo da psicologia, que é a pandemia. Então, é importante situar isso, né, Raquel? Até para a gente não ficar naquela questão, assim, principalmente a gente que estuda. Mas eu estou em casa, muitos de nós estão em teletrabalho ou estão com as atividades suspensas, e aí rola aquela cobrança da família, do companheiro, da companheira, dos amigos, dos profs. Tá, mas tu tá em casa. Tá, mas eu posso estar em casa e hoje eu poderia estar livre durante o dia, mas eu posso não ter condições de escrever, eu posso não ter condições de fazer um texto, de ler um texto, justamente porque a gente tá vivendo uma pandemia, os números de mortos, né, têm crescido todos os dias, de pessoas infectadas, a gente se preocupa com os outros, a gente ainda tá vivendo um processo de isolamento. Na nossa cultura, assim, o isolamento social sempre foi castigo, né? Eu tenho um amigo que fala isso. Como era usado o isolamento, né? Seja nas prisões, seja com as crianças. Vai ficar fechadinho no teu quarto, pensando. Então, o isolamento não deixa de ser um castigo, assim, né? A gente entende como uma punição. E aí, para eu pensar assim, mesmo eu estando em casa, eu deveria estar produzindo? Não, né? Eu acho, vou te dizer assim, eu acho muito estranho quem seguiu a vida normalmente. Quem não tá com medo, quem tá super normal, quem tá produzindo igual, quem não parou assim em algum momento e deu uma congelada, sabe? Tipo, eu acho que o mais comum, se fosse falar, né? Não quero falar no normal, mas talvez o mais comum e esperar é que a gente tenha esses sentimentos e que tenha semanas que a gente tá travado geral, que a gente vai só conseguir olhar Netflix e talvez não consiga comer direito e que o sono esteja alterado e que daqui um pouco, um dia ou outro, a gente consiga retomar, consiga refazer a nossa organização de tempo, de atividades. Mas o que eu vejo de mais comum, assim, é que a gente oscile
entre momentos de muita tristeza, de instabilidade, de zero produtividade, né? De sentar na frente do computador e não conseguir fazer nada, com momentos onde a gente vai estar um pouco melhor, vai estar conseguindo se alimentar melhor, fazer exercício físico, que está muito relacionado também à diminuição do estresse, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer exercício físico, né? Então, Exato. talvez o mais comum seria oscilar, assim, né? Eu não... Eu acho legal. Vai. Vou te interromper um segundo. Não, porque eu acho legal, assim, quando tu fala, né, que talvez cada dia seja um, né, diferente, pra gente também acabar fazendo essa reflexão de que muitas vezes a gente abre, né, as redes sociais e acaba vendo que algum colega talvez poste lá que tá produzindo muito, ou algum colega poste lá que tá muito mal, não consegue produzir nada, e a gente entra nesse espaço de comparação, né? Então, a Aisha, que foi a que eu comecei lá no início, ela traz essa reflexão também, né? De que seria importante a gente apagar isso, não fazer essa comparação, né? Buscar olhar para a nossa realidade, do que a gente está vivendo, do que é possível na nossa Perfeito, vivência. Raquel. Eu achei interessante trazer isso agora também, né? Porque a gente está numa rede social, inclusive agora, né? E está sendo quase impossível fugir, né, desse meio, porque também é uma forma de a gente se comunicar com a nossa família, com os nossos amigos. Então a gente está sempre Exato. ali, né? E a gente também, nessa live, a gente também está produzindo conteúdo e sobrecarregando as pessoas. Mas assim, eu não acho que seja conteúdo demais. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso, né? Mas a gente precisa limitar também. A gente tem discutido muito sobre o direito à desconexão, por exemplo, né? Principalmente nesse momento que a gente tem direito de não estar informado o tempo todo, de não estar conectado o tempo todo, né? E sobre isso que tu fala, Raquel, até tinha anotado aqui, achei legal, porque eu fiquei pensando numa coisa, nisso de se comparar e das redes sociais e tal. Nos grupos de WhatsApp, imagino que vocês aí que estejam nos assistindo têm trocentos mil grupos de WhatsApp, né? Da formatura, da graduação, do estágio e tal. O quanto a gente incita uns aos outros a produzir. Muitas vezes, o excesso de produtividade, gente... Claro que, assim, eu sou psicóloga do trabalho, então sempre a gente analisa o quanto a instituição de ensino, o quanto a disciplina e os professores demandam produtividade nossa, né, de vocês, mas a gente também tem que parar para pensar o quanto a gente incita os colegas a produzir, né? Então, assim, seja o tempo todo onde a pauta é a produtividade, onde a gente se sente obrigado a demonstrar um desempenho, seja ele no trabalho, seja ele nas atividades acadêmicas, né? E aí, nisso, é claro que eu acho que tem dois pontos, assim. Que a gente geralmente posta o que é legal e o que deu certo. E aí cria uma sensação, né? Uma compreensão do grupo social de que tá todo mundo muito bem. Todo mundo só posta ali quando fez yoga de manhã, quando o prato bonito e quando publicou o artigo. Ninguém posta a choradeira, né? Aquilo que deu errado, o dia que a gente não se exercitou. O trabalho que a gente não entregou e que teve que negociar o prazo, não vamos postar. Então, assim, as redes sociais criam isso e tem vários estudos que mostram, né, que a gente aumenta o nível de ansiedade quando a gente acessa as redes sociais, né, quando a gente utiliza. Mas eu acho que é legal a gente pensar, né, Raquel, o que dá para fazer, assim, dentro disso que eu falei, que tu comentou também, né? O que é se respeitar? O que é se permitir ter um dia totalmente off e talvez atrasar uma entrega e talvez ter que negociar um prazo porque tu tá te respeitando e entender que a gente tá numa pandemia. Eu vi que a minha colega Claudinha colocou ali de que muitas vezes a gente tá bem o tempo inteiro, é negar o que a gente tá vivendo. Então, pensar assim, como é que a gente consegue se respeitar, aceitar que a gente vai estar com uma produção menor nesse período, aceitar que talvez a gente tenha que renegociar
alguns planos, algumas entregas, e principalmente ao invés de incitar os colegas a produzir, talvez acolher mais, né? Mandar mais aquela mensagem assim, e aí tudo bem, né? E aí, né, quer falar alguma coisa, ou quando a gente não tá bem, poder dizer, bah, não tô produzindo, né? Bah, não tô bem. Porque eu acho que a gente cria uma cultura, né? Uma cultura, e que não é à toa, mas que está associada ao nosso sistema de educação, de avaliação das bolsas, de avaliação dos profs, dos alunos. Não é assim, ai, a Carmen é produtivista, olha, se ela quiser mudar, ela muda. Não, é um sistema. Mas a gente tem que questionar esse sistema, né? E pensar formas alternativas de produzir conhecimento e tudo mais. Uhum. Não, eu achei muito interessante porque, assim, com a tua fala, eu acabei lembrando diversos momentos que eu fiz a opção de escolher pela minha saúde mental, né? E que foram momentos que foram muito difíceis, foram decisões muito difíceis, né? Foram prazos de coisas que mudariam, assim, muita coisa em pouco tempo e que eu preferi estender para viver, assim, o que eu tenho condições de fazer nesse momento, né? Que eu percebi ter condições de fazer nesse momento. E não é uma decisão fácil, né? E muitas vezes a gente busca, assim, conversar com algumas pessoas para demonstrar, elas falam, não, vai lá, tu consegue, porque como ali a prof. Sabrina também trouxe, a gente vive numa glamorização do estar sem tempo, né? Uma glamorização de, nossa, consegui fazer toda a minha lista de tarefas de hoje, eu sou incrível. E essa questão, né, assim, de glamorizar a produtividade mesmo, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que não é uma decisão fácil realmente, né? Que talvez quando a gente busque apoio, as pessoas vão falar que tu é forte, que tu consegue, mas se é isso que tu tá sentindo, talvez, né? Pensar que talvez a opinião dessas pessoas também possa ser por um contexto todo, né? De pensamento, né? Não necessariamente algo individual delas, assim. E que a gente, não sei, né, conversando talvez com com a rede de apoio, assim, consiga tomar as decisões melhores, né? Exato. Pra gente no momento. Não, eu acho que é super difícil, né? Eu mesma que trabalho com o tema do trabalho, que critico um monte o excesso de produtividade, a gente acaba reproduzindo isso com as nossas equipes também, eu como professora, né? Então, é algo tão forte, é algo tão cultural que a gente precisa o tempo todo estar atento, questionar. E eu me preocupo muito, assim, né? O quanto, principalmente no meio acadêmico, que a gente tem acesso à internet, então é um público específico, o quanto a gente não tem conseguido se desligar, né? Eu vejo que os manuais de orientação à saúde mental em tempos de pandemia falam muito assim, selecione os seus canais de notícia, selecione um período do dia para que você veja a notícia. Mas, gente, é assim, ó, eu imagino, né, todo mundo aqui deve ter, abre ou fica uma hora sem olhar o WhatsApp, tem aqueles grupos todos e notícias e fake news, e aí a gente vai filtrar cada notícia. Então, assim, o quanto a gente também é incitado o tempo todo a não se desligar, né? É difícil um momento onde a gente consegue, vou só olhar o filme. Não, eu tô olhando o filme, eu tô no WhatsApp, eu tô no Insta, né? Então, eu tenho pensado muito, assim, sobre o papel da conectividade, das redes sociais nesse período. E claro que, por um lado, como tu disse, né, Raquel, é essencial, porque a gente tem estudado pelo celular, tem se relacionado, tem às vezes, né, feito um curso lá em outro lugar, tem falado com a mãe, né, com o pai e tal. Só que a gente também tem se sobrecarregado. Então, eu acho bem importante dar uma parada, assim, para pensar nesses pontos, né? Que momentos do dia eu consigo me desligar, que momentos da semana eu consigo me permitir não fazer nada.
mesmo que muitas vezes isso implique num atraso, numa não entrega, né? Porque agora a gente tava pensando antes da gente entrar, a gente está num período de final de semestre e eu imagino que muitos dos alunos estejam terminando trabalhos para entregar relatórios, TCCs, né? E muitas vezes a questão do travar, do não conseguir produzir, ela e a gente mesmo, né, direciona para um problema pessoal. Eu não estou conseguindo produzir, né? E eu acho que seria legal a gente pensar, né, Raquel, como é que tá, que condições a gente tem de produção nesse momento, né? Então eu fiquei pensando assim, que muitos de nós pode ter uma internet ruim, pensando nas condições mesmo de trabalho. A gente pode não ter uma internet boa. Eu vejo que muitos alunos não têm uma escrivaninha, assim, uma cadeira confortável. Muitos trabalham na mesa, trabalham no sofá. E isso vai trazer danos físicos, né? A gente pode desenvolver uma LER, né? Uma lesão por esforço repetitivo, uma dor nas costas, né? Então, nem todos têm uma condição. Muitos numa casa têm uma família. Né? Eu fico pensando nos alunos que têm filhos, que estão num período de sobrecarga agora. Fico pensando na sobrecarga que eu já falei, que é natural, né? Que é normal. Natural não, mas que é atrelada à situação da pandemia, que são os sentimentos de medo, né? De estresse, de se sentir perdido, com medo, né? Com relação ao futuro. Então, olha só esse contexto das condições de trabalho, do local, da família, do momento político que a gente vive, que tá difícil, né, minha gente? Pelo amor de Deus, tá difícil e é um fator de sofrimento para todo mundo, independente das posições aí. Então, assim, e ainda no meio disso, a gente quer produzir, né? E às vezes a gente tem que produzir. Isso também, né? Para muitos pode ser uma opção, né? Assim, eu consigo me organizar e consigo dar uma pausa, mas para muitos não é uma opção, né? Quem tem que defender, quem tem que entregar o TCC semana que vem, daqui 2 semanas. Nesses casos, até eu acho legal a gente falar também, né, Raquel? Para quem, assim, uma coisa é isso, eu consigo dar uma pausa, consigo me organizar diferente, consigo ter um momento sem fazer nada. E vai chegar agora, daqui um pouco, uma data que eu tenho que entregar alguma coisa. E eu acho que isso é bem complicado, né? E talvez nesse momento, talvez o mais importante é ter uma conversa aberta, né? Com os colegas, com a rede, assim, né? Com os profs. Eu acompanho os TCCs da psicologia e falo muito para os alunos, assim, de fazer um trabalho possível, né, de pensar assim, o que dá para fazer agora? Dá para fazer o mínimo, mas bem feitinho, fazer uma coisa curta. Tá, mas não é o meu jeito é fazer o melhor, 1000 pesquisas, entregar uma tese. Tá, mas adapta o teu jeito agora, sabe? Reduz essa expectativa. Não é o teu jeito, mas assim, talvez no trabalho não vai ficar tão legal. Podia ser melhor, podia, tá, mas é isso, o que dá para fazer agora? Como é que dá para lidar com isso agora, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma negociada nessas expectativas, assim, em tudo que der, né? Principalmente nesse meio. Eu acho que isso vem de encontro também. Acho que isso vem de encontro também a uma reflexão que a gente estava fazendo, né, prof, sobre os diferentes tipos de vivências, né? Porque a gente não tem como generalizar os acadêmicos, as acadêmicas, né? Tá, mas que tipos de acadêmicos? Não sei se tu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Até a gente estava, né, também, Raquel, pensando antes, e eu acho que deve ter uma galera aí nos acompanhando que talvez esteja nessas situações diferentes, assim, né? Porque, assim, a gente fala, a saúde mental de acadêmicos no contexto da pandemia. Aí a gente pensa, mas que acadêmicos? Né? Então eu fiquei pensando assim, de modo geral, né? Eu sou acadêmica da URGS. Na URGS a gente
a gente teve suspensão das atividades. Particularmente, eu tinha recém começado o curso, eu queria estar fazendo as minhas disciplinas, mas eu não tinha espaço em casa para pintar, para montar tela. Como é que eu ia seguir as crianças? E é ruim, porque os alunos vão sentir falta, vão sentir que estão perdendo, mas por outro lado não teriam condições de fazer as aulas, né? Muitos não têm internet na Universidade Federal, por exemplo. Aí, se a gente for pensar aqui no nosso contexto, né, da universidade privada, a gente teve muitos alunos que precisaram do dia, assim como nós também, se ensino EAD, né? Então, assim, organizar um espaço em casa, se adaptar com o trabalho em casa, com a gestão das atividades, né? É muito diferente a aula EAD, ainda mais quando todas elas, né? Muito diferente, a gente até pode falar sobre isso depois, do quanto sobrecarrega mentalmente, assim, fazer a aula EAD, ter que estar atento ao vídeo, é muito diferente do presencial. A gente tem, eu fiquei pensando também nos alunos que estão em estágio, né, Raquel? A gente tem alunos na universidade, principalmente nas áreas da saúde, que estão em estágio, que estão expostos e que vão vivenciar a pandemia carregados, podem ter colegas infectados pela Covid, podem estar com medo aumentado de se infectar, né? Quem está em processo de estágio, assim, ou está exposto, ou então teve que parar o seu estágio e também está preocupado com os pacientes, com os locais, como é que... Com prazos. Exato, exatamente. Né? Como é que vai ficar essas entregas? Eu pensei também nos formandos, né, Raquel? Tu não é formanda agora, né, nesse semestre? Não. A Raquel deu uma travadinha. Você não... Não. Tá. Acho que a gente tá com o sinal tá indo mais lento. Vai indo. Não, eu seria no próximo semestre formanda e vou ser no outro ainda, porque aí eu dei uma mudadinha no cronograma por conta de toda a situação e estendi um pouco mais. Então a gente tem isso, né, Raquel? Os colegas ou que vão se formar agora ou que iriam se formar. Aí a gente tem a exigência dos trabalhos de conclusão, tem as formaturas que estão sendo adaptadas, né? Então, olha que cenário complexo, como são diferentes essas vivências. Pode ser que algum grupo desses vá sentir de um jeito diferente, né? A vivência da pandemia, a vivência dessas entregas das atividades. E outro dia até a minha turma, assim, de uma disciplina estava falando, né, para mim, do quanto eles sofriam, assim, o quanto eles sentiam a falta da convivência com os colegas, né? Porque se a gente for pensar, assim, a educação, o ensino de uma disciplina, ela não é só o conteúdo, né? Não é assim, eu estudar, eu aprender um conteúdo, mas é o afeto, é a troca com os professores, é aquele momento que vocês chegavam antes e tomavam um café, né? Iam lá no Tiririca, lá comer um sanduíche, né? Circular pelos corredores. A educação e o aprendizado, ela passa muito pelo ambiente, pela cultura do local. E perder isso é uma perda grande, né? A gente não pode ignorar isso e isso vai afetar o aprendizado. Né? Talvez a gente não aprenda como aprenderia no presencial, mas assim, que outras coisas a gente está aprendendo, né? Que outras lições, que outras reflexões a gente está fazendo, tudo isso também é a nossa formação, né? Talvez até a gente tenha que agora se desligar um pouquinho daquela coisa conteudista, assim, né? Exatamente o plano da disciplina, tá, né? Mas o que está acontecendo ao nosso redor? O que a gente está sentindo? O que dá para problematizar, né? A gente tem todas as questões de desigualdade que afetam aí
os nossos sentimentos, a nossa saúde mental, né? Então, eu acho que são muitos fatores, assim, e é bem complexo. Eu até tinha anotado aqui, Raquel, eu olhei um estudo que falava, discutia um pouco, é uma revisão sistemática, assim, feita, né, sobre saúde mental de acadêmicos. E eu achei interessante porque eles conseguiram encontrar alguns fatores que estão mais associados ao adoecimento mental. E aí esses fatores são assim, ó, dá para discutir uma vida inteira isso aqui. Mas olha só, o fato de ser mulher, as mulheres têm um índice maior, né, de sofrimento, as mulheres acadêmicas. O fato de ter maior idade, de ser mais velho, quanto mais velho, maior o sofrimento. E aí eu já fiquei pensando, né, mulheres, tem toda a coisa da sobrecarga, né, em casa, doméstica e tal. Então tem mulheres mais velhos, baixa renda. E aí a gente pode pensar no que eu falei lá no início, das políticas de financiamento, bolsa. Então aqui o fator baixa renda é um fator que né, vai abrir uma maior chance de adoecimento. O pouco apoio social, que tu falou bastante, né, Raquel? Então, se eu não tenho apoio social, eu também estou mais propensa a adoecer. E olha que interessante esses dois outros pontos. Se eu avalio o meu desempenho como ruim na faculdade. E olha só que importante isso, porque eu também fiquei pensando, o que constrói a minha autoimagem de um aluno ruim? Olha a importância da relação com os colegas, com os professores, da cultura daquele lugar. Porque se eu acho que eu tô indo mal, pode ser que eu nem esteja indo mal. Mas se eu acho que eu tô indo mal, eu tenho também uma chance maior de adoecer. E também se eu penso em abandonar o curso. Se eu tenho, né, essa desesperança com relação ao curso. Então, são esses fatores que estão mais associados ao adoecimento psíquico. E aí, a gente tem outros elementos que eu achei importante, que dá para a gente falar também, que é a alta prevalência do uso de álcool e outras drogas. Muitas vezes como um mecanismo para lidar com esse sofrimento e, em alguns cursos, para aumentar o rendimento. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que ponto a gente chega, né? Para produzir bem, para estar atento, para ter um bom desempenho, eu me automedico, né? Ou então para dormir eu uso aí uma automedicação, uso álcool, maconha, né? Ou outras drogas que a médio e longo prazo vão gerar um efeito contrário, né? Eles também, o uso aumentado de álcool e tabaco também está associado ao maior adoecimento psíquico. Então tem uma série de questões aí, né? Eu peguei um dado, Raquel, aqui, de que agora eu não tenho a fonte, mas depois a gente pode postar. Mas uma pesquisa recente, feita com vários acadêmicos, assim, aqui no Brasil, identificou que 44,5% dos entrevistados usavam automedicação e drogas para manter o seu rendimento acadêmico. Então, imagina, quase metade, né? Sim, eu acho que é uma suposição, né? Porque eu não vi nenhum estudo sobre, mas, assim, por estar, assim, à frente do DA e ter alguma relação com colegas, enfim, também de outras universidades, se percebeu, assim, eu percebi, né? Um aumento bem significativo, né? Até assim, quando a gente vê em redes sociais, a gente vê que as pessoas mesmo comentam que o consumo de álcool aumentou, que o consumo de tabaco aumentou, né? Como uma forma também, além, assim, da medicação, que seria para produtividade, vamos supor, ou para dormir,
também vem sendo um mecanismo de defesa, de enfrentamento para as emoções que estão surgindo, né? E o quanto isso a gente deveria ficar atento, né? Até lendo, assim, depois posso deixar ali também no que vai ficar salvo o IGTV, né? Posso deixar o link do material que foi produzido pela Fiocruz, que é bem interessante, assim, nesse sentido também, e que traz algumas sugestões, assim, de coisas para tentar nesse momento, né? Também. Bah, total, né, Raquel? E aí, acho que já entrando nesse assunto, seria legal também, então, não sei o que tu acha, prof, mas a gente falar algumas coisas, assim, que percebemos que pode ser interessante a gente refletir sobre a nossa rotina, ou que pode ajudar, né, nesse momento, assim, que estamos vivendo agora. Sim, vamos pensar. Cortou aqui, deu pra ouvir? Deu. Só tá meio assim, ó, tipo Então tá. filme, assim, tá um suspense, Tá. tá legal. Olha só, a Claudinha mencionou aqui o uso da Ritalina também, né? Eu não vi nenhum estudo sobre o uso, né, em depoimentos, em reportagens, enfim, que é bem comum por conta da tensão, né? E é super grave esse uso. Depois a gente pode olhar aqui, né, Raquel, os comentários. Eu vi que tem alguns e eu não falei. Só para reforçar, pessoal, a coisa do álcool, tá? Que eu acho bem séria. Porque além da gravidade, dos efeitos que gera, né, o consumo do álcool, a gente tem uma glamorização, assim, né? Quem nunca, né? Postar a fotinho do vinho lá, agora que tá frio. Só que daí, assim, né? Aí esse vinho vai, né? E aí vai aumentando, né? Então, eu vi até um dado que as buscas por álcool, bebida alcoólica, no período da pandemia, aumentaram na internet, assim, em 600% no Brasil. Né? Então, a gente tem essa questão e é importante refletir. Porque, por exemplo, o álcool é um fator que prejudica o sono. E a gente já está com dificuldade de sono. Tem muita gente que bebe para conseguir dormir, para dar uma tranquilizada. E, na verdade, o álcool piora a qualidade do sono. Né? Eu não trata das dicas, né, Raquel? Que a gente prometeu que a gente não ia ser a chata das dicas. Só que fazer exercício físico melhora muito a qualidade do sono. Né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista da saúde, seria muito melhor fazer um exercício físico de noite, final do dia, do que beber, né? Agora, eu vou dizer para vocês, não bebam. Eu posso dizer, não bebam. Mas, assim, também a gente tem que entender isso que a Raquel falou, o que tá levando a beber, né? Muitas vezes eu conseguir conversar com alguém sobre o meu sentimento vai fazer com que eu não beba, né? Pode contribuir, porque eu vou conversar, vou elaborar, vou dar uma desabafada, né? Mas se a gente pensar bem concretamente, para dormir é melhor fazer exercício do que beber. Beber não vai fazer vocês dormir bem. Parece que vai, mas não vai. Pesquisas comprovam. Olha só, daí eu anotei aqui também, Raquel. Então, assim, eu falei antes de quais são os fatores que aumentam a chance de adoecer. Raquel, a gente está se desencontrando? Eu acho que estamos. Tá. Eu não sei como é que tá todo mundo aí, se tá todo mundo ouvindo bem a prof, porque se for a minha internet, prof, toma conta aí e fala, que talvez seja a minha, alguém não poderia sei. dizer para nós, né, se tá nos ouvindo. A Fernanda diz que gostam de dicas. Tá, vamos dar dicas. Eu acho que agora voltou ao normal. Qualquer coisa, avisem nós. Que a gente tá bem empolgada aqui falando. Tá, acho que... Raquel, tu tá meio cortada.
Então, vou seguir. Assim, ó, eu falei antes dos fatores que favorecem o adoecimento psíquico, né? Anotei nessas pesquisas feitas aí nos últimos 10 anos os fatores que protegem a gente do adoecimento psíquico. Então, são eles: relacionamento interpessoal, ou seja, se vocês com as relações tem uma boa rede de relações de amigo, relação com professor, com coordenador. Relacionamento é um fator muito importante de promoção, de proteção da saúde. Organização do tempo. Como é que vocês estão aí na organização? Tá uma droga geral? A minha tá uma droga, mas agora pode. Mas organização do tempo é um fator que promove saúde mental no meio acadêmico, porque a gente sabe que tem muitos prazos, entregas. Então, se a gente conseguir distribuir as atividades ao longo do tempo, a gente tende a sofrer menos com o acúmulo dessas atividades, principalmente agora no final do semestre. E agora temos um participante especial. Ele veio aqui me esquentar. Outro fator importante é a alimentação. Se a gente consegue se alimentar mais ou menos bem, a gente é um fator de proteção. E essa é a questão, que a gente não está conseguindo dormir muito bem, né? E a minha recomendação é: bebam menos, façam mais exercício. A espiritualidade. Tem a questão dos sonhos também, né? Nesse momento agora. Que tem momentos que eu, pelo menos, durmo e acordo e parece que eu não descansei, porque eu sonhei a noite toda, né? Sonhos também muito relacionados ao medo, né? As questões que a gente está vivendo. E até, também. né, Raquel, eu mesma já tive e ouvi relatos das pessoas que, como a gente está hiperconectado, muitos sonhos estão relacionados a essa ideia de que a gente está sendo vigiado, está sendo filmado, ou mesmo acordado, né? Esse medo, assim, de que, será que eu deixei o microfone desligado mesmo? Né? Então, a questão da tecnologia em excesso agora também influencia a qualidade do sono, né? As telas aqui na hora de dormir, tudo isso influencia a qualidade do sono, né? Então, espiritualidade e a capacidade de buscar ajuda, né? Então, esses são os fatores que as pesquisas científicas nos últimos anos elencaram como fatores que ajudam a proteger, né, promover, assim, a saúde mental. Mas a gente pode pensar, né, Raquel, em outras coisas, assim. Eu e a Raquel, a gente critica muito aquela lista infinita de coisas para fazer. Não, X na lista de coisa para fazer. Chega, deixa um tempo livre, ócio, o ar. O ócio. Não precisa fazer os cursos. E eu lembro muito de um vídeo do Emicida, que é um cara que eu gosto muito de seguir, né, e acompanhar. E ele fala que a gente não deve ter um momento de ócio criativo, que é o que normalmente se fala, né? É um momento de ócio, de tipo assim, olha pro teto e não faz nada. Não precisa fazer nada com o objetivo de produzir mais depois, mas sim fazer nada, né? Nesse sentido. Exato. E eu vi também umas discussões assim, Raquel, nesse sentido, de dizendo assim, aproveite esse período para criar algo inédito. E, né, já que a gente está com menos atividades, não, só sobreviverem tá ótimo, né? Assim, se a gente conseguir passar por esse momento, conseguindo apoiar as pessoas e apoiando, muitas vezes a gente também precisa, né, de amparo, conseguir minimamente manter a nossa saúde mental, cobrir a lâmpada. Já, por favor, não queiram descobrir a lâmpada nesse período.
que a gente só soltou a coisa dos sonhos. Mas os sonhos, não se assustem, sonhos, porque eles são mesmo uma forma de dar sentido para o que está acontecendo. E até nessa linha, é legal, assim, quem se identifica, quem curte, coisas que dê prazer, né? Muita gente, assim, às vezes a gente está muito numa escrita científica, às vezes, escrever uma música, né? Tentar ter contato com atividades culturais, assim, ajudam a gente a elaborar, né? A desenhar, fazer coisas, muitas vezes, que não estão relacionadas à atividade acadêmica, assim, né? Mas tenham cuidado, porque às vezes essas listas de coisa é mais uma atividade para vocês. Hã? Sim. Não, eu ia dizer agora que nosso curso, né? Se não me engano, acho que a Paula mesmo participa. Se ela participa, ela pode falar aí nos comentários de um potencial terapêutico, né? Então, depois a gente pode falar um pouco, né, linkar ali até no perfil do DA, tem... Ô, Raquel, tá travando bastante o teu. Alô? Um dia tu volta, tá? Oi, voltei. Não, bem, ótimo. Não, você tava falando... Vou falar bem rapidinho, enquanto tem internet ainda. Vai, Das pesquisas, aí a Paula ali tá falando que sim, que houve a pesquisa, então é legal também participar de pesquisas nesse momento, se a gente tem um tempinho livre, porque a gente está vivendo um momento histórico. As ações vão ajudar também nos próximos momentos históricos a saber como lidar melhor, né, com as situações e tal, se preparar mais, talvez. Mas era isso que eu ia falar. Ótimo. Pode ir. Temos 7 minutos, Eu tá? tenho dicas para vocês. Tô brincando, Dicas. mas é verdade. Eu pensei em umas coisas que para ajudar vocês a dar uma... Assim, ó, elenque um período da semana ou deixe mais ou menos livre naquele dia que vocês não estão bem, para não pegar nada, para não fazer nada da universidade, das disciplinas, do TCC. Nesse dia, escondam as coisas de vocês, literalmente, trabalhando do lado da cama, na mesa da cozinha, daí fica aquela pilha de coisa. Então, no dia de folga, vocês elegeram para não fazer nada, não deixem nada à vista, sabe? Isso é importante do ponto de vista até da saúde do trabalhador, assim. Se é o trabalho, vendo a atividade, a gente se sente convocado a trabalhar. Então, naquele dia, não acessa os grupos da faculdade, dá uma silenciada nos grupos do WhatsApp, né? Dá uma desligada, retira os livros, os materiais da vista. Eu diria assim também, façam agora só o que é essencial, sabe? Tem projetos de vocês que dá para esperar, põe para esperar, põe para o próximo semestre, para o próximo mês. Façam agora, avaliem, daqui um pouco discutam com os orientadores, com os profs, com os colegas, o que realmente é essencial e priorizem, assim, a saúde de vocês, né? Pensem nisso tudo que a gente falou, assim, já exige muito de nós as telas, a atenção às aulas, dar conta desse momento totalmente atípico que a gente está vivendo.
Então, é normal vocês não estarem produzindo, é normal a gente se sentir triste, né? Várias vezes aí na semana. É normal a gente não estar com o mesmo desempenho acadêmico. E tá tudo bem, né? Então, essas são as minhas recomendações, Raquel. Certo. Alguém mais tem dúvidas? Alguma outra questão? Não sei se a gente... E a gente vai se encaminhando para o o que eu fim. li bastante que o pessoal falou, Raquel, é essa cobrança da produtividade mesmo, né? Tipo, olha, aqui o pessoal colocou, mas tu não tá fazendo nada e não tá aproveitando para produzir, né? Como se a casa também não demandasse, né? Muitos de nós estamos cozinhando, limpando a casa, né? Cuidando da família. Então, tem muita coisa acontecendo, assim, né? De sobrecarga e que vai afetar na escrita, no desempenho acadêmico, com certeza. Alguém perguntou rapidinho, 1 minuto, sobre o que fazer quando os professores exigem muito trabalhos, alta produtividade. Negociem, né, Raquel? Eu sei que às vezes o professor parece um ser assim, né, lá, mas chega e fala de boa. Eu vejo por mim, às vezes eu não estou sabendo a realidade que o meu aluno está vivendo. Então, negocia. Fala, prof, essa semana não tá rendendo, tem como cortar, o que dá pra gente negociar? Falem abertamente, porque os profs também estão tudo sofrendo, gente. Não tá todo mundo no mesmo barco. Falem, negociem, flexibilizem, que é bem melhor. Deixa eu ver, eu acho que era isso de principal, Raquel, que a gente não falou aqui dos comentários. Sim, muita cobrança, até mesmo para quem está trabalhando na empresa. Tem pessoas que ainda estão trabalhando presencialmente, agora está retornando, né, aos trabalhos presenciais, então é uma readaptação, né? Muitas questões. Mas eu acho que é isso, sim, não sei se teria mais alguma coisa. Acho que é isso, A gente tinha pensado, né, também em falar um pouquinho sobre os potenciais de solidariedade, de algumas, né, ações que estão sendo feitas. Então, vamos deixar aí para o pessoal refletir. Se um dia quiserem nos chamar de novo, podem nos chamar, que a gente pode falar sobre isso, né? Agradecer o convite do DCE, que se atentou, né, para essa questão, viu, né, os alunos, acho muito importante, assim, né, essa representação. Total. Os DAs também estão aí para o que precisar. E acho que é isso, né, vamos seguir caminhando. Raquel também, né, também agradecer o DCE, os DAs, e falar do CIP, né, do Serviço de Psicologia, que atende vocês, atende os acadêmicos e funcionários da Fevale. Procurem o CIP, peçam ajuda, não sofram sozinhos. E a gente precisa estar junto e bem unido, assim, para passar por esse momento que vai passar e a gente vai sair dessa mais fortalecidos, com certeza. Adorei estar aqui. Prazer, obrigada para quem nos acompanhou. Obrigada, Raquelzinha. Chuchu. Beijo. Beijo, gente. Boa noite, gente. Produzam mais. Tchau, tchau. Vamos descansar. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.